Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui para falar de um outro assunto e que vai te ajudar bastante a entender a questão da oração. Como fazer uma oração que realmente você vai ser atendida. E porque às vezes você faz oração, você sente que suplica e nada acontece. Então esse vai ser o tema de hoje. Eu vou trazer conteúdos aqui sobre o Neville Goddard, claro. O conhecimento dele me ajudou a entender muitas coisas que eu me perguntava há anos e eu sentia que eu não tinha respostas. Aqui hoje eu dei uma coloridinha aqui no nosso cenário. Já tinha essas luzes, mas fazia tempo que eu não usava. Então bora lá que a gente vai falar sobre esse assunto. Gente, por que muitas orações não são atendidas? Eu fazia essa pergunta sempre. Por que algumas pessoas fazem oração e parece que elas imediatamente conseguem o que querem? E por que outras suplicam, nada acontece? Eu não conseguia entender isso, eu me fazia essa pergunta. Eu falava, cara, não tem sentido, porque tem umas pessoas que estão ali pedindo, né? Estão dentro de templos, mas nada está acontecendo. E aí, gente, quando eu comecei a entender que, na verdade, nós trazemos para nossa vida o que nós somos, o que nós declaramos ser, aí as coisas começaram a ficar mais claras para mim. E o Neville tem uma habilidade de trazer esse conhecimento de uma maneira muito profunda, né, que faz com que a gente entenda em contexto com a Bíblia, que eu falei para vocês, né? O Neville Goddard traz essa questão mais metafísica da Bíblia, então é bem legal. E eu vou trazer aqui para você entender como fazer a oração funcionar para você a partir de agora. Então, onde que as pessoas erram? As pessoas tendem a mendigar por aquilo que elas querem, né? A suplicar numa vibração de falta. Eu não tenho, então eu fico suplicando para que isso venha para mim. Então o Neville, ele fala assim, por exemplo, se você é consciente de ser pobre, se você está sentindo absoluta escassez, né? E aí você ora a Deus para ter riquezas, você tá, na verdade, trazendo para você mais pobreza, porque é o que você se declara consciente de ser. E a gente vai entender um pouquinho aqui nesse vídeo o que é consciência de ser. Então a questão é a seguinte, para você ter a sua oração atendida, você precisa mudar a imagem que você tem sobre o que você quer, né, sobre si mesmo. Então é o seguinte, por exemplo, o desejo é aquele que fica batendo na porta, né, dizendo eu quero entrar. Por isso que tem aquela parte da Bíblia que fala que eu estou na porta e bato, né? Então ele traz aqui nesse contexto da porta, a porta sendo a consciência de ser. E o seu desejo é aquele que bate a porta. Então o que a gente precisa entender? Para que você tenha o seu desejo manifestado, para que você possa trazer à tona o seu desejo, para que a sua oração seja atendida, você precisa mudar a imagem que você tem sobre você e sobre o seu desejo, elevar a sua consciência ao nível do desejo já realizado. Essa é a chave de todas as coisas. Por isso que a gente fala sobre agradecer mesmo ainda não tendo. Mas o Neville, ele vai mais a fundo explicando essa questão. Então ele fala que todos os desejos, né, que a gente tem em geral, é um potencial em busca de expressão. Então ele fica ali batendo a porta, tentando entrar. Né? E a consciência de ser é a porta. O que significa fechar a porta? É você se desligar do que você está consciente de ser agora, né? Por exemplo, pobreza, as coisas não estão dando certo, para você se declarar ser aquilo que você deseja ser. Então ele fala assim, a partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. E aí, aqui a gente tem que tirar a questão do como, né? Porque quando a gente tem um desejo, e muitas vezes parece tão distante, difícil, a gente não acredita, já descarta, né? Por imaginar que isso não pode ser manifestado. A gente não sabe o como, né? Como isso vai acontecer? Não tem como nesse momento. E ele traz aqui o como é com Deus, o universo vai trazer as conexões, as pessoas, né? Ele vai trazer as sincronicidades para fazer com que no seu mundo físico seja manifestado aquilo que você já declarou anteriormente. Então, o que a gente tem que fazer? Tornar o desejo que a gente quer, independente de que seja, uma convicção. Então, eu acendo a minha consciência, a naturalidade de ser já aquilo que eu desejo. E isso é muito diferente de suplicar, né? Porque quando a gente vai ali e reza, por favor, me ajuda, faz isso por mim, eu preciso, você está suplicando numa condição de falta, entende? Agora, olha a diferença. Eu me vejo já sendo e tendo aquilo que eu quero,
E aí eu começo a trabalhar o meu interior, né? E por isso a imaginação ela é muito importante, a visualização. Eu começo a trabalhar o meu interior no sentido de eu já tenho aquilo que eu quero. Claro que é difícil na prática, porque a gente se depara com o mundo dos 5 sentidos. Ele fala muito sobre os 5 sentidos aqui no livro Despertar da Consciência. E a gente acha que não é possível, porque você olha o cenário e você fala, não, mas como que eu vou sentir isso se nada tá aqui manifestado ainda? E aí o Neville deixa claro que essa é a chave. Você vai trazer isso para você todos os dias. Quando você quiser orar, em vez de orar, você vai fechar os teus olhos e imaginar o desejo já realizado. É acender a consciência de ser. E aí isso precisa se tornar uma convicção, entende? Esse teu desejo de ver a coisa manifestada tem que se tornar uma convicção, ao ponto de você falar, não, vai chegar, não importa quando, mas eu já tô me vendo assim. E o mais legal é que eu comecei a conectar os pontos, né, até com os ensinamentos do Joseph Murphy, e o Neville Goddard também traz essa parte sobre o subconsciente, né, mais tarde eu posso gravar outros vídeos sobre isso. Quando você imagina, coloca emoção, repete, você tá já reprogramando o teu subconsciente. E como o subconsciente é onde tudo acontece, onde a manifestação começa a se realizar, quando você está trabalhando essa imaginação, o teu subconsciente ele vai começar a trazer para a tua experiência aquilo que você está declarando ser. Então você não vai se preocupar com o como, você vai se preocupar apenas com imaginar o estado já realizado, entende? E aí, gente, tem algo que ele traz aqui que é muito legal, e eu anotei algumas coisas aqui para trazer para vocês, que é o seguinte: o que é o eu sou? O eu sou, ele é a consciência de ser. Ele pode todas as coisas, entendeu? Ele é infinito, todas as possibilidades estão em sobreposição. Consciência de ser. E aí eu manifesto alguma coisa a partir disso. Por exemplo, eu sou consciente de ser todas as possibilidades. E aí eu manifesto consciência de ser escassez, por exemplo. Então eu saio da consciência que tudo pode e materializo a consciência de ser escassez. Entende? Mas o estado do eu sou, ele pode todas as coisas. A gente tem que acender a nossa consciência ao estado de ser que a gente deseja. Aí tem uma questão muito interessante que é assim, por exemplo, você hoje tem o seu nome e, né, a sua personalidade. José da Silva. Você está consciente de ser José da Silva. É o que se materializou, é o que você trouxe para sua experiência. Mas você não é o José da Silva. Você é a consciência de ser que se expressou como José da Silva. E por que isso é importante? Porque tendo esse conhecimento, você sabe que você é um ser infinito que expressa coisas no mundo material. Isso aqui é um mundo mental, esse mundo que a gente vive é um mundo de consciência, entende? Onde o nosso ser infinito se manifesta. E aí você começa a entender que não importa o teu cenário de vida, entende? Você está consciente de ser alguma coisa agora, mas você pode mudar essa expressão que você traz para o mundo. E olha, gente, que coisa incrível essa chave, né? Porque não importa o meu passado, não importa o tamanho de crenças que eu tenho, né? A quantidade de crenças, não importa como foi a minha criação, não importa o quanto eu tô ainda repetindo os comportamentos do meu pai, da minha mãe, que eu quero mudar. Nada disso tem importância, porque a única coisa que importa é o que eu escolho a partir de agora. Qual é a consciência de ser que eu vou me expressar a partir de agora. Vocês conseguem perceber o quanto isso é poderoso? E aí ele fala numa parte que eu achei muito legal, a parte onde ele fala de Maria, né? Então ele diz assim sobre Maria, eu achei muito incrível como esse contexto faz todo sentido, né? Ele diz que a Maria, na representação mais metafísica da Bíblia, significa a consciência de ser. É a consciência virgem, é onde todas as possibilidades estão em sobreposição e podem ser materializadas, podem ser expressadas, né? Então nesse estado virgem da consciência de ser, tudo pode. E é por isso que não importa quantos desejos ela traga à luz, ela sempre vai poder trazer mais e mais desejos, porque todas as coisas são possíveis na consciência de ser. E aí nesse contexto, tudo está em sobreposição até que você escolha. E aí olha que legal essa parte que ele traz, que é o seguinte: na Bíblia é dito que a Maria foi fecundada, né, sem precisar de um homem. E aqui ele diz o seguinte: a fecundação ela é feita pelo seu desejo e você não precisa de nada mais além dessa impressão do seu desejo no seu subconsciente. É o que você precisa, é entre você
e Deus. Você não precisa de outras pessoas para te ajudarem, você não precisa de agentes externos. Tudo é criado a partir de você. E é por isso que nesse contexto a Maria deu à luz sem precisar de um homem. O filho nesse contexto significa a manifestação, aquilo que você vai trazer no mundo. E aí o que você precisa fazer? Entender o seu desejo e aceitar o seu desejo, entende? Por isso que quando você aceita o seu desejo, quando você ama aquilo que você quer manifestar e você fala, eu vou conseguir, eu posso, você está deixando que esse desejo seja semeado, seja fecundado e seja expressado no seu mundo físico. Quando você rejeita o seu desejo, o Neve fala sobre isso, porque você acredita que não é possível, não é pra mim, quando você rejeita ele, é o mesmo que você fechar a porta, total, assim, eu coloquei na minha consciência que isso não é possível. E aí aquela possibilidade, ela não vai nunca se expressar, porque você já disse que não, pra você não funciona, sendo que você é o ser infinito que pode expressar qualquer coisa no mundo físico, entende? E aí também, pra mim, assim, veio bastante consciência na questão de começar a aceitar os meus desejos, por mais loucos, grandes e improváveis que eles possam parecer ser, perante a evidência dos sentidos. Não importa, gente, não importa. Essa foi a consciência maior que caiu a ficha, assim, pra mim, de um jeito que a maneira como eu vivo hoje é completamente diferente de como eu vivia a partir do momento que eu entendi isso. Não importa o teu cenário, não importa o que aconteceu no passado, quantas vezes você falhou, tudo que deu errado, não importa nada disso. Importa qual a expressão que você vai ter a partir de agora. Você vai deixar o teu desejo entrar? O Neville fala que cada desejo é um potencial de Deus em busca de expressão. É Deus te dando as sementes, sabe? Ele te dá as sementes para que você deixe fecundar e possa nascer o teu desejo. Então você pediu, por exemplo, um novo emprego. Ele não vai te dar o novo emprego. Ele vai te dar a semente para o novo emprego, que é o quê? O teu desejo de ter um novo emprego. E aí como que você vai fecundar esse desejo? Quando você começa primeiro a aceitar, eu posso, é possível para mim, porque tudo, absolutamente tudo, é manifestado pela minha consciência. Então você aceita o seu desejo e deixa que ele seja fecundado na tua imaginação, visualizando, sentindo ele como já realizado. Ah, mas Ingrid, é difícil porque o meu cenário aqui, eu olho para as coisas e tá tudo dando errado, como que eu vou sentir esse desejo dentro de mim? A questão é, você vai ter N pensamentos, N emoções, mas quanto mais você se dedicar a parar alguns minutos por dia, fechar os teus olhos, visualizar coisas já acontecendo, principalmente antes de dormir, naquele estado assim de sonolento, né? Que pode ser feito também durante o dia. Você entra naquele estado assim meio dorme, meio acordado, que é o perfeito, né? Pra você estar reprogramando o teu subconsciente com emoção. O que as pessoas estão te falando, o que elas estão te dizendo sobre você conseguir, você contando pra alguém. Você, por exemplo, é um emprego, eu entrando na empresa que eu quero, eu tomando cafezinho sabe, dentro ali da cozinha. Esses detalhes vão não só trabalhar a tua imaginação, como sem você perceber vai estar reprogramando o teu subconsciente. E o mais importante, gente, a chave mestra, né, dessa linha é moldando as tuas ações. Porque você passa a acreditar. Aos poucos você vai desenvolvendo a fé, você vai acreditando que é possível. Se você só tem uma vontade, olha a diferença, gente, absurda. Vamos supor, eu quero... Tô calor aqui, gente. Eu quero manifestar um trabalho, tá? Eu só quero um trabalho. Deus, por favor, eu quero um emprego novo, eu preciso desse emprego, eu tô sem dinheiro, Deus, por favor, me ajude. Orei, só. Mas eu não me alinho com o novo trabalho, eu não sinto que ele já é real, eu não vou atrás, eu não me imagino com aquilo acontecendo. Então, na maior parte do tempo, a minha consciência de ser ainda é totalmente oposto ao desejo. Então, a minha vibração é completamente oposta ao desejo. Agora, outro cenário, eu acredito que é possível, né? Porque eu entendi que a consciência é a única verdade de tudo, ela manifesta, a consciência
é a verdade sobre a vida, que manifesta no mundo físico qualquer coisa. Então, eu começo a me envolver com esse desejo e aos poucos eu começo a acreditar nele. E aí eu imagino o que já aconteceu e daqui a pouco eu tô me vendo lá dentro e eu já tô trabalhando. Entende a diferença? Então, as tuas ações começam a mudar. Você começa a se sentir diferente. Algo dentro de você muda. Claro, porque você está moldando a tua consciência de ser a nova escolha. E aí, gente, quando eu tava estudando sobre isso, né, e a parte que ele fala que os desejos estão em sobreposição, né, a consciência de ser, tudo tá aqui possível de ser realizado, até que você escolha, né, um desejo e traga ele à sua expressão. Gente, tem total relação com a escolha que o Axis Consciousness fala também. Tá tudo alinhado, né? A gente vê que as sabedorias, elas estão sempre se conectando, né? Por mais antigas que elas sejam, pareçam divergentes, mas elas se conectam num ponto comum. E aí, é o que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu ministrava os cursos de barras de Axis, né? Pra quem não me conhece, não sabe. Então eu fiquei 3 anos, mais ou menos 3 anos e pouco, ministrando cursos, ensinando as ferramentas de Axis Consciousness. E o Axis fala muito sobre isso. Que não importa o teu passado, não importa as tuas histórias, o que você conta e reconta sobre você, né? Quanto tempo você perde sofrendo porque você foi, né, criada de um jeito e você foi traída. E isso não importa. As tuas histórias, elas só te limitam. O que verdadeiramente vai mudar a tua vida a partir de agora. E essa é uma consciência bem legal para você trazer agora para o ano 2024, que está iniciando, né? Então você tem toda a possibilidade do mundo de mudar isso. É você entender que a única coisa que você precisa se concentrar é a tua escolha. O que você escolhe a partir de agora. Então eu fecho os olhos para as vezes que não deu certo o que eu fiz, para a rejeição que eu sofri, para a traição, para a separação, para os meus traumas, né, para o meu passado, para as vezes que eu fracassei. E eu me concentro em, eu sou um ser que manifesta as coisas no mundo físico, o que eu escolhi a partir de agora. E aí é que a tua oração vai funcionar, porque você está se alinhando com o teu desejo, você está deixando ele se expressar, você está deixando que ele fecunde. Deus não vai te dar a coisa realizada na mão, ele vai te dar a semente daquilo que você quer e você vai ter que fecundar. Você vai ter que pegar aquele desejo e colocar numa terra firme, e a terra firme é a tua consciência, é a tua imaginação, e deixar que ele vá germinar no tempo correto. E o que você precisa fazer nesse meio termo? Cuidar, né, dos teus pensamentos, das tuas emoções, colocar ali, né, a aguinha, regar, saber que tudo tem um tempo, mas se concentrar a maior parte do tempo em se imaginar, sentindo que o teu desejo já é real. Então, quando você se pegar numa vibração oposta ao desejo realizado, você já, opa, não é porque eu quero ficar. Traz a tua consciência de volta, entende? Então, essa é a maneira como as coisas funcionam por aqui. Gente, quando a gente nasceu, já existiam leis, né? Como a lei da gravidade. Então, não adianta que se você pular de um prédio, você vai se esborrachar no chão. E a lei da consciência é uma das leis do universo, entende? Que para manifestar, você precisa estar consciente de ser aquilo antes de ele se materializar. Primeiro na tua mente, primeiro você se sente natural com o que você deseja e depois ele é expressado no seu mundo físico. Entende? Então isso que eu queria trazer para vocês. Pensa nisso a partir de agora, quando você estiver pedindo alguma coisa, orando, agradeça por já estar realizado e não coloca a tua energia em suplicar como se você não tivesse, porque Deus está dentro de você, o reino dos céus está dentro de você, é a partir disso que será manifestado, a tua centelha, a tua consciência de ser vai trazer isso para o mundo físico. Então você só precisa se alinhar com a coisa já realizada, entende? Espero que tenha ajudado nesse vídeo. Comenta aqui o que você achou, se você já tinha ouvido falar sobre essa questão da oração, o que você entende sobre isso. Compartilha com quem você achar que pode estar ajudando esse vídeo, né? E não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui o seu like para me ajudar também a crescer, para que a gente possa fazer uma grande família, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.